hoje nós vamos falar sobre 3 fatores que causam desequilíbrio emocional. Exatamente, 3 fatores que causam desequilíbrio emocional. Você está com desequilíbrio emocional? Quer aprender como sair desse desequilíbrio emocional? Como trazer mais equilíbrio para dentro das suas relações? Então, fica nessa live, já aproveita e já compartilha com um amigo, já aperta o aviãozinho aí, já manda para um amigo que nós vamos falar sobre isso hoje. Eu já queria agradecer, dizer boas-vindas aí a todos vocês e relembrar o que eu tô fazendo aqui, o que é essa live. Essa é uma live essencial, que nós trazemos assuntos essenciais para tornar a sua vida ainda mais leve, melhor e com muita inteligência emocional. Eu queria aproveitar e pedir para que vocês me dissessem se vocês estão ouvindo bem o meu som, porque eu não estou usando o fone de ouvido. Digam pra mim se minha voz tá boa, se dá pra ouvir, se tá muito baixo. Me deem esse retorno, por gentileza. Só pra gente seguir aqui, pra eu não ficar falando no mudo, né, gente? Dá pra ouvir. Excelente. Então, vamos lá. Como vocês sabem, essa live é uma live que eu vou direto ao ponto, 30 minutos rapidinho, pra gente ir lá direto ao ponto sem enrolação. Eu tô aqui com a minha colinha pra não esquecer nada, porque senão eu viajo aqui na maionese e falo. É muita coisa, gente, que eu tenho pra compartilhar. Então, se eu não tiver um direcionamento aqui, eu vou e falo, fico por horas falando. Então, vamos lá. Primeiro fator que causa desequilíbrio emocional: excesso de passado. Primeiro fator, quem quiser anotando, já vai anotando aí que são 3 fatores. Primeiro fator que causa desequilíbrio emocional: excesso de passado. É aquela pessoa que tá sempre falando: ai, antigamente era tão bom, que saudade da minha juventude, puxa vida, que é aquela pessoa que não consegue se desvincular do passado. Seja por fatores positivos ou por fatores negativos. Fatores negativos: uma pessoa que sofreu algum abuso na infância, teve pais muito severos, eles ficam ligados ao passado no sentido de: ah, mas a minha infância foi muito difícil. Para mim as coisas são difíceis porque os meus pais não me incentivaram aos estudos. Ah, as coisas são difíceis porque os meus pais tinham um casamento muito ruim. Eu cresci em extrema pobreza. Eu não tive acesso a isso, eu não tive acesso àquilo. E a pessoa fica com esse excesso do passado, ela não se desvincula desse passado. Já em outras circunstâncias, ela fica com um excesso do passado no sentido positivo, onde ela fica: puxa, quando eu tinha mais disposição, quando eu tinha mais tempo, quando eu não tinha filho, quando meu corpo era mais sarado, quando eu tinha mais dinheiro, quando eu não tinha que trabalhar e estudar, quando eu não tinha... Fica aprisionada no passado. Isso causa desequilíbrio emocional. Outra coisa, uma pessoa que foi muito machucada nos relacionamentos. Ah, mas eu sou assim hoje com o meu marido porque no meu primeiro relacionamento abusaram muito da minha boa vontade. Tá, daí você vai e desconta no teu marido que não tem nada a ver com isso. Pessoas que no passado tiveram relacionamentos que foram muito abusadas emocionalmente, aí dentro de uma nova relação, ela fica cheia de dedos, né? Ah, eu não vou me entregar porque vai que esse também me trai, vai que esse... Gente, é uma decisão se desvincular do passado. Ótimo! Como eu trabalho essas emoções, Eliane? Meu passado, ele faz parte da minha história. Tanto os fatores positivos como negativos. Só que eu olho pro meu passado, pros fatores positivos, com muito respeito e admiração. Olho pros fatores negativos com muita garra, no sentido de: o que eu aprendi com isso? O que eu posso mudar com essa situação? O quanto essa situação me fez mais forte? Olhar para esse passado
E de que maneira que eu consigo hoje ressignificar esses acontecimentos ruins para que eles não continuem influenciando a minha vida de uma maneira negativa. Então esse é o primeiro fator, gente. Se desvincular do passado para te trazer equilíbrio emocional. Segundo fator que causa desequilíbrio emocional: excesso de presente. É aquela pessoa que eu vou vivendo hoje sem pensar no amanhã. Não, porque vai que eu morro, né? Ai, tem que guardar dinheiro. Ah, eu não vou guardar o dinheiro, porque vai que eu morro. E se você não guardar dinheiro e não morrer? Né? Ai, vai que eu morro amanhã. E se você não morrer amanhã? E se você morrer só com 90, com 100 anos e não guardou dinheiro pro futuro? E aí? Então é aquela pessoa que ela também fica muito focada no hoje. Ela nem liga mais pro que aconteceu no passado. Ela tá pouco se lixando pro futuro, mas ela só liga pro presente. Então ela come como se não houvesse velhice, né? Então eu vou comendo porque afinal eu nunca vou ter uma diabetes, eu nunca vou ter uma pressão alta, não. Nunca vou ficar velho, então vai lá e come. Não se exercita, não pensa no corpo. Vive hoje. Ah, ganha R$1.000, gasta 1.500 por mês. Não guarda R$1, R$5, 50 centavos que seja, pensando no futuro. É aquela pessoa o tempo todo focada no presente. Não para fazer um planejamento, não para prever onde ela quer chegar. Tá num trabalho que não gosta, tá ganhando menos, tá vivendo uma vida ruim, mas não para fazer o mínimo de planejamento, de sacrifício, de atitude para mudar a realidade do futuro. E aí vive o presente, é assim, né? Aquela história do... você sabe, né? Que pobre só consegue as coisas se fizer boleto. Ninguém nunca pensou, falou, ouviu isso. Só eu, né? Porque pobre só consegue as coisas se fizer boleto. Se não fizer boleto, você não vai conseguir nada na vida. Uma pessoa que só pensa no presente, porque não pensa que ela pode mudar, fazer um planejamento financeiro e comprar as coisas à vista, comprar as coisas com desconto. Então, é isso. E outro fator, terceiro fator, excesso de futuro. Um terceiro fator que causa desequilíbrio emocional, excesso de futuro. É aquela pessoa que não fica mais ligando pro passado, não vive bem, com qualidade o presente, porque ela tá o tempo inteiro pensando no futuro. Em dois aspectos, seja pensando no futuro, quando eu tiver mais dinheiro, eu faço. Quando eu tiver uma casa melhor, eu recebo os meus amigos em casa. Quando eu tiver mais dinheiro, eu comemoro o aniversário das crianças. Quando eu tiver mais tempo, eu vou ler mais. Quando eu tiver mais tempo, eu vou estudar mais. Quando? E esse quando, gente? Nunca chega. É aquela pessoa que vive se projetando para um dia ideal que vai ter tudo o que ela quer, que vai ser aquelas condições todas favoráveis para ela conseguir, de fato, realizar os sonhos que ela tanto deseja. E é aquela pessoa também que sempre projeta o futuro no sentido de um dia eu vou conquistar. Um dia eu vou conseguir viajar o mundo. Um dia eu vou conseguir ter uma casa melhor. Um dia eu vou conseguir... E não consegue parar para fazer um planejamento. Ela fica só no campo lúdico ali, no campo das ideias, no campo da imaginação. Mas nunca vira algo palpável, nunca vira algo de fato... Puxa, eu vou pegar esse sonho e vou tornar ele um plano para que um dia ele se torne realidade. Não. Ela fica só projetando o futuro. Outra coisa, uma pessoa que tem um excesso de futuro é uma pessoa que tudo que você pede para fazer hoje, ela fala, não, eu tenho que guardar porque vai que amanhã... Mas também assim, não vive hoje nunca. É o tempo todo guardando dinheiro pro futuro, se planejando pro futuro. Eu tô estudando porque um dia eu vou estar mais capaz. Que tal você empreender, né? Não, eu tô estudando, um dia eu vou estar mais experiente. Que tal um dia você sair desse emprego que você não gosta? Um dia eu vou ter coragem de sair desse emprego, mas esse dia nunca chega. Um dia eu vou mudar, um dia eu vou aplicar meu conhecimento, um dia, não sei, talvez você
tem o sonho aí de empreender no digital, porque hoje todo mundo que tem qualquer negócio precisa aprender a vir aqui, aparecer, botar a cara, e você fala, não, um dia, quem sabe, eu vou ter coragem de fazer uma live, de fazer... E esse dia não chega. E isso gera um desequilíbrio emocional. Então, aqui, veja, são 3 fatores que geram desequilíbrio emocional. O excesso de passado, aquela pessoa que não consegue se desvincular do passado, nem no sentido, nem das coisas positivas, nem negativas. O excesso de presente, aquela pessoa que vive como se não houvesse amanhã. Come, gasta como se amanhã não tivesse consequência daquilo que ela faz hoje. E aquela pessoa que só vive no excesso de futuro, que só um dia, quem sabe, quando chegar, quando tiver mais tempo. E aí, olha que coisa. Quem vive com excesso de passado tem uma tendência muito grande à depressão. Porque é uma pessoa que fica o tempo inteiro pensando, eu devia ter guardado mais dinheiro, eu não devia ter deixado aquele menino que me abusou ter passado impune, eu devia ter saído da casa dos meus pais mais jovem, eu devia, sabe? Não, porque me machucaram demais. E ela entra para um processo de vitimização. E veja que existe uma diferença entre ser vítima e se vitimizar. Quando acontece algo ruim com você, você é vítima. Por exemplo, eu já fui assaltada. Foi uma sensação horrível que me gerou coisas, traumas que eu tive que tratar na terapia, né? Só meu marido sabe o quanto foi ruim ter sido assaltada, o quanto eu fiquei com muito medo de andar sozinha, de pegar... de andar em ruas sozinhas, enfim, eu fiquei com muito receio de dirigir sozinha, porque foi muito traumático na época. Só que naquele caso, naquele momento, eu fui uma vítima de um assalto. Agora, passar o resto da minha vida com o medo de andar, de ser livre, de ter o direito de ir e vir, porque um dia eu fui assaltada, isso é se vitimizar, é vitimismo. Então veja que no momento em que eu fui assaltada, eu me tornei uma vítima do crime. Mas quando eu fui lá e trabalhei isso, eu falei, não, pera lá, eu preciso trabalhar, isso não é normal. Tava atrapalhando o meu cotidiano, o meu dia a dia. E é isso que eu queria que você refletisse. Graças a Deus que a gente se lembra das coisas do passado, porque isso se chama... subconsciente, né? Ainda não é inconsciente, é subconsciente. É algo que aconteceu no passado que nossa memória fica ali guardada. Graças a Deus. Isso quer dizer que eu e você não temos amnésia, por isso que a gente lembra do passado, né? Então, não tô te dizendo que você não tem que lembrar do passado. Mas a questão aqui é, o que do meu passado, que eu fui vítima, eu me tornei vitimista, sabe? Então eu não posso viver, ele não podia viver me vitimizando no sentido de eu não vou dirigir, eu nunca vou sair, porque um dia eu fui assaltada. Eu ressignifiquei essa dor e foi muito difícil. Mas eu ressignifiquei essa dor, entendi que não estava sob meu controle ser assaltada novamente ou não. Aprendi, e veja aqui o lado onde você tem que aprender com o seu passado. Eu aprendi porque eu fui assaltada porque eu estava sozinha às 4 da manhã na rua. Então, com isso eu aprendi que lugares que eu posso ir sozinha em tais horários, que lugares que eu tenho que tomar mais cuidado. Eu moro em São Paulo, gente, então eu tenho que tomar mais cuidado. Então eu me tornei muito mais prudente, porque antes desse assalto eu não era prudente mesmo, não era. Eu vivia achando que eu nunca ia ser assaltada na vida. Então, eu passei a ser mais prudente. Então, eu aprendi com essa situação e eu te garanto que, com certeza, eu não sofri outros assaltos, porque depois desse eu passei a ser mais cautelosa, passei a observar mais as pessoas. Mas veja, eu não deixei de viver por isso. Eu vou, eu dirijo, eu saio, eu ando a pé dentro de limites horários, olho quando eu vou no médico tal rua. Passei a ser cautelosa, mas isso não me prendeu, eu não deixei de viver porque eu fui assaltada. Da mesma maneira, eu acredito que algumas coisas eu deveria ter feito diferente.
Eu também gosto muito da época, quando eu penso, eu lembro do meu passado, da minha época de adolescente, e eu penso, eu devia ter brincado mais. Mas, por questões externas ali que me influenciaram, eu brinquei menos do que devia, do que gostaria. Mas, passou. Chega. Eu tenho um exercício que eu faço com as meninas da mentoria, que é você se desvinculando da sua criança interior, né? Porque a gente precisa se desvincular de, eu devia, você não é mais aquela criança e tá tudo bem. Vamos ressignificar isso. E aí, quando eu olho pro presente, que é aquela pessoa que vive o excesso de presente, eu também não preciso só viver pensando no passado e só viver pensando no futuro. Eu também tenho que desfrutar, porque a verdade é que a gente só tem o hoje mesmo. O passado já foi, o futuro é incerto, mas a gente só tem o hoje. Por isso que fala que é o presente, que é um presente, né? O presente. Mas veja que eu vivo o presente com prudência e com qualidade. Então, o que eu tenho hoje, eu vivo... Puxa, as pessoas que estão comigo hoje, eu desfruto da companhia delas 100%. Ao invés de ficar, nossa, mas fulano se foi. Perdi minha avó. Tá, mas teu avô tá aí? Curte ele. Perdi minha mãe, mas teu pai tá aí? Curte ele. Mas eu perdi vários amigos que eu confiava. Tem amigos novos? Curte esses. Puxa, mas eu tinha uma casa muito grande e hoje tenho uma casa pequena. Mas se tem essa casa pequena, curte essa casa pequena. Mas eu tinha um carro maravilhoso e hoje eu tenho um carro... Curte esse carro, vive o presente. Mas óbvio, com prudência, planeja o teu futuro. E aí a gente entra para essa análise da questão do futuro. Essas pessoas que também vivem o tempo inteiro só pensando no futuro. O futuro, ele é incerto, mas ele é um destino. Se acontecer alguma tragédia e amanhã a gente não estiver aqui, faz parte do incerto. Mas na maioria dos casos não vai acontecer uma tragédia e bem provavelmente você vai viver até os 80, 90 anos, que é a estimativa em média de vida das pessoas hoje. E aí é que entra o equilíbrio emocional, a inteligência emocional de eu não posso comer uma quantidade exagerada de açúcar só pensando no presente, porque um disso vai gerar uma consequência. Já ouviu aquela expressão, eu como bem para eu comer sempre? É exatamente isso. Então eu não como doce como se não houvesse um amanhã, porque eu sei que vai haver amanhã. Existe uma grande probabilidade de que o amanhã ele venha. Então eu vivo hoje com qualidade, desfrutando as minhas relações. Eu também não vou deixar de comer um chocolate gostoso que eu quero, mas eu não vou viver comendo chocolate todos os dias, todas as horas, em todas as refeições. Eu vou pensar que, como eu gosto muito de chocolate, eu quero passar os meus 80 anos comendo chocolate. Então eu não vou me entupir de outros açúcares pensando que no futuro isso vai me causar uma diabetes. E vai causar. Não adianta você mentalizar, né? Esse autoconhecimento good vibes que é vendido por aí, que você tem que mentalizar que as coisas vão dar certo. Não é só isso. Não adianta você mentalizar, não. Né? Joga pro universo aí que vai dar certo. Uma frase muito comum de pessoas que só ficam focadas no presente, né? Não, o que tiver que ser, será. Não, meu amor. Não vai ser. É você que constrói o seu caminho. É você que constrói a sua história. Se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse trabalhado, se eu não tivesse me empenhado, eu não me tornaria uma psicanalista. Não adiantava eu ficar na adolescência falando, o que tiver que ser, será. E um dia eu ia acordar psicanalista. Não! Da mesma forma, do seu casamento. Não, tá uma merda meu casamento, mas o que tiver que ser, será. Vai ser a separação, se você não fizer nada diferente. Eu tô super... Isso acontece muito. Eu tô super desmotivada com o meu emprego. Eu não gosto do que eu trabalho, eu não gosto da minha empresa, eu não gosto do meu chefe, eu não gosto do que eu faço, mas o que tiver que ser, será. Não vai ser. Não vai ser. Se você não gosta, você tem que começar a estudar uma outra área, uma outra função, procurar um outro emprego, conversar com o seu chefe se existe a possibilidade de mudar de cargo.
não adianta botar pro universo, que o universo não vai te responder. Você constrói o seu caminho. Gente, vocês estão escutando esses trovões aí? Dá pra escutar? Meu Deus! Que medo que tá aqui. Mas enfim. Então é isso. E quando eu penso no futuro, eu faço um plano que faz sentido pra mim. Isso é extremamente importante. Eu trabalho muito isso nas mentorias do Despertando a Sua Essência. Parar de pensar e ficar aguardando o tempo ideal. Faz você o tempo ideal. Então, um dia, quando eu tiver mais tempo, eu vou ler mais. Tá, você quer ter mais tempo pra ler? O que você pode fazer hoje pra colocar isso na sua agenda semana que vem? O que você precisa eliminar hoje da sua vida pra te dar mais tempo? Ah, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou sair desse emprego. Então, o que você pode fazer hoje para ter mais dinheiro, para que você se sinta mais segura para sair desse emprego? Quando eu for muito mais experiente, eu vou abrir o meu negócio. Então, tudo bem, o que você pode fazer isso para aumentar o seu nível de experiência para empreender? Então, veja que eu planejo o futuro. Eu sonho com o futuro, mas eu já começo no meu presente tomar pequenas atitudes que me levam para mais perto dos meus sonhos, dos meus objetivos. E não fico aqui mentalizando, acreditando que o universo vai dar conta. Não vai dar. E o equilíbrio emocional, ele existe, Eliane? Sim, é por isso que existe a inteligência emocional. Na inteligência emocional, o primeiro passo é o autoconhecimento para você desenvolver a inteligência emocional. Então você vai entender o seu inconsciente, quais são as motivações por trás do seu comportamento. Eu trabalho muito isso no Despertando a Sua Essência. Mas depois que você descobre quem é você, o que é importante para você e veja que isso é essencial para a tua felicidade. Existem pessoas, deixa eu beber um pouquinho de água. Existem pessoas que para elas, o mais importante na vida delas é receber pessoas em casa. Existem pessoas que não se importam com se tem carro ou se não tem, com a marca do carro, se a casa tá linda, mas para ela é essencial receber pessoas. Ela gosta de ter dinheiro sobrando ali no mês para poder receber pessoas, cozinhar, porque vocês sabem que receber pessoas em casa gasta, né, gente? Né? Você tá ali com o seu alimento da família, você vai gastar um tanto. Se você vai receber pessoas, você vai gastar muito mais. Então, existem pessoas que quando elas não têm condições de receber visitas, elas se sentem péssimas. Os meus sogros são assim. Eles não se importam em viajar, eles estão um pouco se lixando se existem as Maldivas. É por isso que eu falo que a gente precisa aprender o que é felicidade pra gente, o que é importante pra gente, porque é isso que vai fazer com que você construa um caminho, um futuro feliz. Porque o que é felicidade pra você, muitas vezes não é a mesma coisa pra mim e pros meus sogros. Os meus sogros, pra eles não querem conhecer as Maldivas, mas eles querem receber os netos, os filhos em casa e dar aquele banquete. Já existem outras pessoas que o mais importante é ter o carrão do ano. Ah, caí no mundo aqui. Meu Deus. Eu estou acabando, gente. E existem pessoas que pra ela o mais importante é ter o carro do ano. E aí o carro tá ainda novinho, ela troca e fala, mãe, já trocou de carro. Pra ela aquilo é importante. Já existem outras pessoas que o mais importante para elas é ter uma casa confortável, uma casa com árvores, com flores, com janelas, enfim, com piscina. Descubra o que é importante para você pensar no teu futuro. Porque aí, de fato, você vai viver com mais equilíbrio emocional. Porque eu te garanto que é impossível ter equilíbrio emocional querendo viver e fazer tudo que todo mundo faz. Porque nem tudo que todo mundo faz é importante para você. Existem pequenas doses diárias que você pode colocar na sua vida de coisas que vão te trazer muito mais felicidade. E é assim que eu queria encerrar a live de hoje, pedindo para que você avaliasse de que maneira que você está vivendo a sua vida. Você está vivendo de forma equilibrada emocionalmente? Você tem pensado
com excesso de passado, excesso de futuro ou excesso de presente? Tenta chegar nesse equilíbrio, pensando no seu passado com respeito, vivendo o seu presente com qualidade e planejando um futuro mais assertivo que faça sentido para você. Meus amores, fiquem com Deus. Até sexta-feira a gente vai ter live com convidadas maravilhosas. Um grande beijo. Tchau, tchau. Compartilha a live.